Fala galerinha, olha nós aí de novo, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Hoje a gente está começando um novo cursinho, um novo mini curso, a aula vai ser a primeira. É isso aí galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje quinta-feira, dia 3, dia 4 já do mês de abril. E a gente está então com aquela super live para você que sempre acontece aqui todas as quintas-feiras, nesta mesma hora e neste mesmo canal. Legal, galera? Sejam todos muito bem-vindos, então, para a nossa super live de hoje. A gente vai começar um conteúdo novo, então, falando sobre a cadeia do afogamento. Legal? Bem top o conteúdo, galera. É um conteúdo bem bacana de trabalhar com ele. É um conteúdo bem curto, na verdade, ele não é muito extenso, mas é bem bacana de trabalhar com ele. Legal? Então, a gente vai começar hoje com o conteúdo. Mas antes de mais nada, você tem que lembrar sobre compartilhar esta live. É isso aí, galera. É muito importante que você compartilhe essa live. Lembra que eu sempre falo para vocês que é bacana você saber muito de APH, é bacana você saber tudo que você puder sobre APH? Sim, realmente. É muito bacana, galera. Mas é bacana que as pessoas que rodeiam você, as pessoas, seus familiares, enfim, também saibam alguma coisa sobre a PH. Pois um dia você pode ser a vítima, bem como também você pode não estar presente e alguém precisar de você. Ou precisar desse conhecimento de APH. Principalmente no afogamento, né, galera? A gente falou nas lives passadas sobre o engasgamento, fizemos a aula teórica, fizemos a aula prática, né? Foi show de bola. E no afogamento, eu acho até que eu vou fazer uma aula prática com vocês, mostrando para vocês como que é a posição de resgate, como que você posiciona a vítima de afogamento fora da água, para fazer com que facilite a saída da água da via aérea dessa vítima afogada. Legal, né? Então, eu acredito que eu vou conseguir, inclusive, fazer essa aula prática com vocês. Não sei se na próxima ou então na terceira aula. Legal? Vamos lá, então. Boa noite, boa noite, boa noite. Uma boa noite abençoada a todos. Pessoal dando boa noite aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Vanilde. Boa noite, Eliel. Boa noite, Leda. É muita gente para dar boa noite aqui, mas sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar então sobre o afogamento. Mas mais uma lembrancinha que me surgiu aqui agora é sobre o mundo do socorrista. Você que deseja realmente se tornar socorrista, você que realmente fica arrepiado quando a ambulância do SAMU passa, quando se imagina fazendo um atendimento pré-hospitalar, salvando a vida de alguém, o mundo do socorrista ele é um conteúdo especial para você, certo? É um grupo que tem uma plataforma. Nessa plataforma você tem acesso a todas as lives que já aconteceram aqui no Grupo Estudar Mais Brasil que eu fiz, legal? Então são 111 lives já, tá? Tem 111 horas ou mais de conteúdo lá para vocês assistirem. Cada live vocês sabem que é um conteúdo diferente. Às vezes a gente retoma o conteúdo, aprofunda um pouco mais e tal, para que as pessoas realmente consigam entender um pouco mais sobre o que a gente está falando, sobre os conteúdos, legal? Então, muito bacana. E também tem, galera, lá dentro da plataforma, um curso de suporte básico de vida, completo, tá? Então, para você que é assinante do Mundo Socorrista, tem um curso de suporte básico de vida completo lá, para vocês assistirem, inclusive com certificado, tá bom? Também tem, galera, desconto no certificado. Todos que são assinantes do Mundo Socorrista têm desconto de 50% no certificado de cada live, tá? O que é muito bacana, certo? Se você adquirir 3 certificados, só com o desconto você já pagou, digamos assim, o seu acesso no Mundo Socorrista. É muito bacana. E também, galera, né, o carro-chefe, por último, mas não menos importante, é os editais, enfim, as vagas de emprego para atuar como socorrista, tá? Como que funciona? Tem uma equipe do Grupo Estudar Mais Brasil que passa o dia todo garimpando, né, buscando, procurando editais de concursos, processos seletivos simplificados ou vagas até mesmo por contratação através de currículo, tá? E aí eles ficam postando lá no grupo, certo? Então, como você está no grupo do WhatsApp, basta você acompanhar ali. Esse pessoal busca vagas de socorrista no Brasil inteiro, certo?
E aí eles vão postando lá. Quando você menos espera, aquela tão sonhada vaga que você procura tá ali do ladinho da tua casa ou na cidade vizinha. E aí você nem estava sabendo, e quando você vê, tá lá no Mundo Socorrista, tá lá no grupo, você já tem acesso ao edital. O pessoal já procura baixar o edital, deixar tudo anexado junto, ou pelo menos o link do edital, já facilitando a entrada de vocês. Legal? Então é muito bacana você ter acesso, ou pelo menos, né, acompanhar o Mundo Socorrista. É topzera. Legal, galera? Gustavo, boa noite. Márcio, boa noite. Vânia, professor, comecei o curso de técnico de enfermagem, depois vou fazer reciclagem de socorrista com vocês. Topzera, Vânia! Vânia, seja muito bem-vindo no seu curso de reciclagem. E que bacana que você está fazendo já o técnico de enfermagem. Daqui a pouco você já está atuando na área. Daqui a pouco vai trabalhar de técnico de enfermagem do SAMU. Quem sabe vai trabalhar na região sudoeste do Paraná. Vai passar pelo treinamento comigo. Vai, né, na parte prática. Ou até mesmo trabalhar junto comigo na ambulância. Que bacana que seria, hein? Alguém vai para a aula prática Pelotas este fim de... Luciane de Pelotas está perguntando aí, galera, se alguém vai para a aula prática final de semana. Acho que ela precisa de uma carona, ou pelo menos está dando um salve para a galera que vai para a aula prática. Amém, professor. É isso aí, Vânia. Eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu estudei por um bom período até eu conseguir a minha tão sonhada vaga, certo? Foi bem difícil no início. Parecia uma estrada sem fim, parecia que nunca ia acontecer. Só que o concurso público, para quem quer, né, a estabilidade de concurso público, né, ou para quem sonha em se tornar, né, um socorrista, ou seja o que for, até você alcançar o objetivo, você não pode parar, né? Você só vai parar o dia que você consegue alcançar o seu objetivo. Não tem como ser diferente, certo? Ou você levanta e corre atrás dos teus sonhos, ou você levanta e corre atrás do sonho dos outros, né? Ou seja, faz o sonho dos outros acontecer. Não tem como ser diferente, tá, galera? Ou você busca os seus. Aí vão me perguntar, tá, professor, mas eu trabalho, tá, e eu tô empregado, e aí eu não tenho muito tempo. Da meia-noite às 6, vocês fazem o quê? Dormem? Eu também durmo, às vezes. Mas quando eu estava estudando para passar no concurso do SAMU, e eu estava de plantão na cadeia, na época eu trabalhava como agente penitenciário, eu não estudava, eu não dormia, tá? Da meia-noite não, das 10 da noite, das 22 aí, até às 6 da manhã, eu estudava. Ou melhor, até às 8 da manhã, a hora que acabei a cadeia, eu estudava. Então, assim, realmente, parecia loucuragem. Ou até era loucuragem. Mas não tem como ser diferente, tá? O sonho de vocês é de vocês. Vocês precisam buscar, vocês precisam se dedicar para que isso aconteça, tá? E se não for assim, não vai acontecer, tá? Todo sonho que é um pouco grande, ele precisa de dedicação. E se o sonho for imenso, como salvar vidas, vai exigir de vocês muita dedicação, tá? E só os dedicados que vão conseguir. Não tem como ser diferente, certo? Não tem como você alcançar o objetivo sendo um preguiçoso ou não se dedicando, pelo menos, tá bom? Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Bora lá então. Minha aula prática em Vitória da Conquista, gente. Já comprei até uma roupa linda. Calça e coturno. Maria Santos. Maria, deixa eu só te falar. Essa roupa linda que você comprou aí vai voltar bem sujinha pra casa, talvez. Tá? Aí se pegar um final de semana com chuva e tiver barro, filha, a roupa linda vai voltar bem sujinha pra casa. Bora lá então, galera. Alguém falou aqui, ó, Mica. Eu nem sei o que é dormir, professor. Trabalho e faço faculdade de matemática e já estou acostumada. Vou me dedicar porque salvar vidas eu acho incrível. Olha só, Mica, salvar vidas é incrível, mas nem sempre você consegue. Então, primeiro
você tem que achar incrível o que você faz, que é trabalhar em prol da vida. Ou seja, batalhar contra a morte quando realmente as pessoas precisam. Isso tem que ser incrível. Você tem que ser incrível quando você faz o teu melhor. Então, você tem que fazer o teu melhor. Para você fazer o teu melhor, você tem que, ou seja, para ofertar uma coisa boa para a vítima, você tem que estar bem preparado, certo? Se você está bem preparado, você vai oferecer o melhor. Se você oferece o melhor e consegue salvar uma vida, é maravilhoso. Agora, se você faz o teu melhor e não consegue, você fica até aborrecido assim, mas você sabe que você fez o melhor. Agora, bem complicado é quando você não faz o teu melhor ou não sabe o que fazer e aí no meio da ocorrência você tem material disponível, tem, né, muita coisa que você poderia usar e você não sabe como usar para salvar essa vida. Aí fica complicado, entendeu? Porque aí você realmente tem uma oportunidade de salvar vidas, mas você não consegue porque o teu conhecimento é muito curto para fazer isso, tá? Então aí a coisa fica um pouco complicada. O sentimento de culpa é bem grande nessas horas. Quando eu comecei a atuar, eu não sabia, né, o que eu sei hoje. Sabia bem menos. Então assim, hoje eu penso, se eu tivesse feito dessa forma, naquela vez talvez teria um resultado diferente, entende? Então realmente não tem como ser diferente, tá? Você tem que ser bom no que você faz. E ser bom é saber muito, muito, e usar tudo que você tem disponível a favor da vítima. Não entendi essa pergunta, mas vamos para cima. Então, galera, vamos falar então sobre o nosso conteúdo de hoje, que é sobre o afogamento, a introdução da cadeia do afogamento. Então, nessa aula a gente vai explorar a complexa cadeia do afogamento no ambiente pré-hospitalar, entender os sinais precoces e abordagem correta para salvar vidas. Então vamos lá, galera. Eu vou dar uma palhinha sobre tudo que vai ter no curso, tá? Hoje, falar sobre o afogamento, o que é exatamente o afogamento, e vou falar sobre as etapas da cadeia do afogamento rapidamente. Na próxima aula a gente vai introduzir um pouco mais a cadeia do afogamento, como que é feita a abordagem, a atuação, enfim, tá? Então, definição do afogamento. O afogamento refere-se a uma obstrução de vias aéreas inferiores devido à imersão ou submersão em líquido, tá? O que pode se entender daí, galera? Vias aéreas inferiores, ou seja, parte do pulmão ali, tá? Quando ela é inundada por líquido, tá? Não precisa ser necessariamente água, mas sim líquido, tá? Então, quando a via aérea superiores estão abertas e a vítima é submersa a líquido, esse líquido vai entrar na via aérea superior, né? Obviamente, pela boca, traqueia, e vai entrar por pulmão, certo? Descendo para o pulmão, ela vai inundar as veias, a via aérea inferior, certo? Uma vez inundada a via aérea inferior, que nesse caso é o pulmão, os alvéolos, enfim, eles vão ficar com dificuldade de absorver oxigênio, obviamente, porque a água tomou o lugar do oxigênio dentro da via aérea, certo? Uma vez que a água tomou o lugar do oxigênio, não está entrando oxigênio. A água, por ser mais pesada que o ar, né? Então ela vai tomar o espaço do ar na via aérea da vítima, certo? Ela tomou o espaço do ar na via aérea da vítima, os alvéolos não terão como filtrar essa água, né? Ele não vai filtrar água, ele vai ficar paralisado, ou seja, inundado, e não tem como absorver o oxigênio da água nessa situação. Uma vez que isso não acontece, automaticamente as células do corpo vão ficar sem oxigênio, porque o sangue que está fazendo a troca gasosa ali, ele vem para fazer a troca gasosa, mas ele não recebe oxigênio, ele recebe água e retorna. Uma vez que ele não recebe oxigênio e retorna, ele chega nas vias aéreas um sangue sujo, tá? Aquele sangue que não fez a troca gasosa, ele não liberou
o CO2 para ir embora e não absorveu o O2 para levar para as células. Automaticamente, em vez das células receberem agora um oxigênio, vão receber CO2 novamente. E elas começam a adoecer rapidamente e começam a morrer rapidamente, tá? Então, uma vez que isso acontece, em questão de segundos ou até minutos, que a vítima fica submersa embaixo da água e não recebe oxigênio, ela já fica inconsciente. Normalmente, questão de segundos, tá? 15, 20, 30 segundos, varia muito de como a inundação acontece, da resistência física da vítima, da compleição física, né, dela. Então, varia muito de como isso vai acontecer, é o tempo que essa vítima vai ter até ela ficar inconsciente. O que acontece no primeiro momento, galera? Quando a gente fala sobre a cadeia do afogamento, então, só para vocês entenderem o que acontece no primeiro momento. Quando a vítima fica em desespero, por estar num local que ela não consegue ficar com a via aérea, ou seja, com a boca fora da água, a boca e o nariz fora da água, ela entra em desespero, começa a entrar água na boca da vítima, e aí, como mecanismo de defesa, a glote se fecha, tá? A glote é um órgão da via aérea superior, ela se fecha como mecanismo de defesa para não entrar água no pulmão, certo? Uma vez que não entra água no pulmão, também não entra oxigênio no pulmão, tá? O que acontece? Não recebendo oxigênio, as células vão acabar entrando em falência, ou seja, elas vão ficar lentas para trabalhar. Se o cérebro não receber oxigênio por um período entre 10 e 15 segundos, a vítima vai ficar inconsciente, tá? Uma vez que ela ficou inconsciente, ela entra num estado de relaxamento completo. A glote, por ser um músculo, ela relaxa também, né? Ter a sua capacidade muscular, ela relaxa também. Uma vez que ela relaxa, a via aérea fica livre, e aí sim acontece a inundação, ou seja, aí que a água entra na via aérea da vítima, certo? Então é bem complexa essa questão, tá, galera? Mas, só para vocês me entenderem, ela além de ser bem complexa, tá? Bem complexo isso tudo, ele exige um estudo mais aprofundado para entender o passo a passo de como isso acontece. Não é uma coisa para ser feita durante uma live e tal, mas só para vocês entenderem mais ou menos como que é o ciclo do afogamento, como que isso acontece. Tá bom? Então, dando sequência, tá? Então, o que acontece? A partir do momento que a vítima ela ficou inconsciente e entrou a água, agora a via aérea abriu para a entrada do oxigênio, né? Deveria entrar oxigênio, como a vítima ainda está submersa, está embaixo do líquido, agora a via aérea vai ser inundada por líquido, e aí não acontece a troca gasosa, porque não tem oxigênio no pulmão, certo? E todo mundo sabe que a troca gasosa, ou seja, a respiração funciona quando entra ar na via aérea, os alvéolos absorvem, né, fazem uma filtragem lá dentro do pulmão, pegam o oxigênio, tá? Colocam na célula, no sangue, tiram o CO2, né, aquele oxigênio sujo que está vindo das células, a sujidade das células, tira e manda para fora do corpo, novamente pelo movimento de expiração, certo? Então a gente inspira ar limpo, ou pelo menos não tão sujo quanto o que nós tínhamos no pulmão, e expiramos aquele CO2 que as células liberaram, certo? Então, quando isso é o movimento de uma respiração, esse mecanismo é um mecanismo bem complexo que acontece a cada vez que a gente respira, tá? Então, o corpo maravilhosamente perfeito, ele realmente tem uma complexidade gigantesca dentro dele que acontece a cada movimento, a cada respiração, a cada batimento cardíaco, certo? E um deles é a respiração nessa troca de oxigênio. Quando o pulmão então está inundado de água, não acontece essa troca gasosa, não tem como isso acontecer porque não tem oxigênio para ser levado para as células. E aí a vítima, obviamente, né, tende a começar a entrar em contagem regressiva para ir a óbito, ou no primeiro momento para evoluir para uma parada
cardiorrespiratória e na sequência para óbito. De início ela entra em síncope, né? Ela desmaia, né? No primeiro momento ela fica inconsciente. Uma vez inconsciente, qualquer vítima inconsciente, apenas inconsciente, ela tem batimento cardíaco e tem respiração. Essa vítima ela tem batimento cardíaco, só que a respiração não acontece porque o pulmão enche de água. Cada vez que ela tenta respirar, o pulmão vai mais água para o pulmão. Tentou respirar, vai mais água para o pulmão. Tentou respirar, vai mais água para o pulmão, até que ele fica completamente cheio e há um esforço respiratório, uma tentativa de respirar, mas não acontece a troca gasosa. Uma vez que não acontece, as células vão enfraquecendo, a vítima entra em PR, ou seja, uma parada respiratória. Na sequência, o próximo passo é a parada cardiorrespiratória, quando o coração para também. E se não for feito nada, né, nenhuma manobra eficiente para salvaguardar a vida dessa vítima, ela vai evoluir para óbito, certo? Então é necessário entender o que acontece dentro do pulmão da vítima. Por isso que quando a gente tira uma vítima da água, antes que essa pergunta surja, por isso que quando a gente tira uma vítima da água, a gente coloca ela em decúbito lateral direito, tá? Em posição de resgate, para que aconteça a saída da água que está no pulmão da vítima, certo? Então, para que saia a água que está no pulmão, a vítima é colocada em decúbito lateral direito, com a via aérea mais voltada para baixo e bem aberta de preferência, certo? Dando sequência, então, na definição do afogamento, pode levar a complicações sérias e se não tratado rapidamente. O que é uma complicação séria se não tratado rapidamente? É a evolução para uma parada respiratória, na sequência a evolução para uma parada cardiorrespiratória e na sequência, obviamente, para o óbito. Então, em cada fase que a gente pegar essa vítima, ela tem chances diferentes de sobreviver ou não, certo? Então, no primeiro momento, durante a parada ventilatória, se eu pegar essa vítima durante a parada ventilatória, ela tem uma chance de mais de 60%. Ela tem uma grande chance de eu levar ela para fora da água ou tirar a via aérea dela fora da água, colocar ela numa posição de resgate, a água que está no pulmão sair e por mecanismo de ventilação mecânica, né, que a gente chama de ventilação mecânica ou ventilação boca a boca com pocket mask ou máscara filtro ou diretamente boca a boca, você iniciar uma ventilação mecânica, você consegue reestabelecer a respiração da vítima, muitas das vezes, e não deixa com que ela evolua para uma parada cardiorrespiratória, certo? E aí o coração para também. Por um certo período de tempo, levando em consideração, né, a compleição física de cada uma das vítimas, a vítima ela tende a evoluir, então, em algum momento, logo depois da parada respiratória, para a parada cardiorrespiratória, que é quando o coração para de bater também. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês várias vezes já, não está chegando o oxigênio nas células. As células do coração, do pulmão e do cérebro são células nobres, certo? Elas começam a morrer a partir de 4 minutos sem receber oxigênio. Tá? Então, a partir de 4 minutos sem receber oxigênio, as células começam a morrer. E aí o que acontece? A partir de 4 minutos que a vítima está embaixo da água, sem receber, sem ser reestabelecida a ventilação nela, as células do pulmão, coração e cérebro começam a morrer. O que acontece? O coração, uma vez que as células enfraquecem, ele tende a parar também. Então, num período de até 4 minutos ou menos que isso, a vítima já pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, que é quando o coração para de bater também, porque ele não está aguentando, as células não estão aguentando trabalhar sem o combustível, que é o oxigênio, certo? Uma vez que as células não estão aguentando trabalhar, elas vão parar de trabalhar, o coração vai parar de bater, obviamente, e a evolução disso é o óbito. Uma parada cardiorrespiratória ainda não é óbito. Ela vai evoluir para óbito se nada for feito para salvaguardar a vida da vítima, certo? Então é necessário que entre rapidamente com manobras eficientes de ventilação mecânica quando a vítima está em PR ou de ressuscitação cardiopulmonar, a tão conhecida como RCP, se a vítima já estiver em PCR na parada
cardiorrespiratória, certo? E aí é necessário sim a ventilação também junto com a RCP. A gente falou bastante sobre a RCP há poucas aulas atrás, né? Quem acompanhou sabe que a gente fez inclusive na prática essa parte de RCP com o boneco aqui, mostrei todas as técnicas bem certinho para vocês. Mas alguns detalhes vão mudar, tá bom? Alguns detalhes no atendimento à vítima de PCR por afogamento mudam. Poucos detalhes, mas mudam. Na verdade é apenas um detalhe que muda, mas que faz toda a diferença. E vocês vão entender isso no decorrer do nosso mini curso, legal? Dando sequência então, galera. Sinais clínicos, tá? Sinais clínicos de que a vítima teve um afogamento por imersão de líquidos, né? Tosse, dificuldade respiratória e cianose, tá? Então, quando a vítima se afogou com líquido e só está tossindo, obviamente que para ela tossir ela tem que estar com a via aérea fora da água, né? Legal, show de bola. Ela é uma vítima tranquila que vai ser retirada da água e provavelmente não terá maiores complicações, no máximo talvez uma infecção respiratória. Na sequência, né, uma infecção pulmonar ali, e que é fácil de tratar, é bem tranquilo. Dificuldade respiratória, né? Toda vítima de afogamento ela vai apresentar dificuldade respiratória, em alguns casos mais forte, obviamente, conforme evolui a gravidade do afogamento, certo? E a cianose, né, que a vítima fica arroxeada, fica toda cianótica, é quando realmente ela não está recebendo oxigênio. Então, são sinais bem graves de uma vítima que teve um afogamento, ou seja, uma submersão em líquido por um período em que ela não aguentava respirar e acabou deixando entrar água no pulmão. Casos comuns, galera. É muito comum isso acontecendo no verão, nos rios. Na praia não é nem tão grave, ou não tem tantos casos na praia quanto nos rios, tá? Porque geralmente nas praias tem salva-vidas, né? Tem as embarcações que estão por ali, tem salva-vidas, bombeiros, enfim, que estão por ali para tanto avisar os banhistas, bem como para agir rapidamente, né, nesses casos, porque a ação deve ser rápida, tá? Vocês vão entender isso quando a gente falar lá sobre a cadeia bem definida, o passo a passo do salvamento aquático da vítima, certo? Então, é muito comum isso acontecer nos rios, tá? E é muito mais comum ainda isso acontecer com crianças, tá bom? E uma combinação perfeita para isso acontecer, né? A receita certa para dar errado é quando mistura-se álcool com água, tá? Parece até uma bobice que eu tô falando, mas quando mistura álcool com água é onde os acidentes graves realmente acabam acontecendo. E como que é essa mistura álcool com água? As pessoas bebem demais e vão para a água, fazem desafios idiotas de fazer gracinha, né? Fazer graciosidade na beira do rio, não estando em sã consciência, essa pessoa ela vai fazer alguma coisa que vai acabar resultando talvez numa pancada na cabeça, vai ficar inconsciente, vai ficar debaixo da água, vai evoluir para um afogamento ou até mesmo, né, entrar num local onde que não consegue nadar, tomou uns goles, tá se achando que é o Batman, e aí acaba se afogando, tá? Então essas combinações vai fazer com que haja uma grande possibilidade desse tipo de situação acontecer, tá? Esse tipo de combinação álcool com água potencializa em muito os casos de afogamento, as chances de ter um caso de afogamento. Na verdade, os que eu atendi até hoje, todos estavam relacionados com álcool, ou familiares, ou a própria vítima, tá? Então, é muito comum isso acontecer. No impacto fisiológico, então, agora fisiologicamente falando, redução da oxigenação e risco de lesão cerebral. Como que isso acontece, galera? Quando a gente fala no impacto fisiológico,
Falei bastante sobre isso já, né? A falta de oxigenação da vítima vai fazer com que a vítima tenha, inclusive, né, lesões cerebrais graves. Então, só para vocês entenderem com maior facilidade. Nosso corpo, ele funciona no metabolismo aeróbico. Como que é o metabolismo aeróbico? Quando chega oxigênio para as células, tá? Tá chegando oxigênio para as células, a vítima está em metabolismo aeróbico, tá? Tá tudo funcionando como deveria funcionar. O oxigênio, o ar está entrando pelas vias aéreas, fazendo a troca gasosa, o CO2 está saindo, o oxigênio está indo pelo sangue e chegando a todas as células do corpo, inclusive, né, e principalmente para os órgãos nobres, coração, pulmão e cérebro, certo? Muito bem. Se isso acontecer de por algum motivo e um deles for o afogamento, de parar de chegar oxigênio para o corpo, ou seja, para todas as células do corpo, acontece que não está entrando na via aérea ou não está acontecendo a troca gasosa na via aérea por algum motivo, e um deles pode ser a parada cardiorrespiratória ou a parada ventilatória, e um deles, que é o caso que a gente está falando aqui, é o afogamento. Uma vez que isso está acontecendo, de não chegar oxigênio para as células do nosso corpo, o corpo entra em metabolismo anaeróbico, que é quando não entra oxigênio para as células, não está chegando, tá, oxigênio para as células. E aí nós temos várias variações de células, mas para fazer uma definição rápida e dividir em 3 partes, nós temos as células dos membros, né, da pele, dos ossos, dos músculos, que elas aguentam um período entre 4 e 6 horas, tá? Sem receber oxigênio no metabolismo anaeróbico. Legal? Então é bastante tempo, né? Nossa, a pessoa vai ficar 4 horas embaixo da água, então. Não é assim, tá? Não é assim. As células dos ossos, dos músculos e da pele, ok? Muito bem. Já as células dos nossos órgãos abdominais, tá? Dos nossos órgãos abdominais, elas só aguentam um período, olha só que louco, elas só aguentam um período de 45 a 90 minutos. Olha como já reduziu drasticamente o período que nós tínhamos antes comparadas às células, né, da pele, dos músculos e dos ossos. Legal? Então reduziu já agora o período entre 45 e 90 minutos para os órgãos abdominais. Legal. Só que a gente tem que falar sobre os órgãos nobres, né? E aí quando a gente vai falar sobre os órgãos nobres, a gente tem que pensar que os nobres, né, os principais 3 órgãos nobres, cérebro, coração e pulmões, certo? Então, esses 3 órgãos só sobrevivem sem oxigenação, ou seja, em metabolismo anaeróbico, eles só sobrevivem por um período entre 4 e 6 minutos. Olha que louco. Entenderam a importância agora de se atentar para retirar a pessoa o mais rápido possível debaixo da água e iniciar o mais rápido possível as manobras de salvamento? Tá? Então, porque o coração, o pulmão e o cérebro, as células desses órgãos só aguentam de 4 a 6 minutos. 10 minutos sem receber oxigenação, essas células, essa vítima já é considerada uma vítima com morte cerebral. O cérebro dela já morreu, ela não retorna mais, certo? Por isso a importância de entrar rapidamente com os mecanismos de defesa ou salvamento dessa vítima. Legal? Então, tranquilo até aí, né? Metabolismo aeróbico, chega oxigênio nas células, tranquilão, faz a troca gasosa e tudo funciona legal. Metabolismo anaeróbico é quando não chega. Pele, músculos e ossos de 4 a 6 horas, órgãos abdominais de 45 a 90 minutos e o cérebro, coração e o pulmão só aguentam um período entre 4 e 6 minutos. Na sequência, eles morrem, tá? Por falta de oxigenação, por metabolismo anaeróbico.
Durante esse período, tá? Durante esse período que esses órgãos aguentam, sobrevivem, as células sobrevivem até sem oxigenação, eles vão retirando a glicose do sangue para transformar em energia de backup e ir sobrevivendo até que restabeleça-se a oxigenação para essa vítima ou até que acabe a energia de backup, né? Essa energia é de emergência e elas acabem morrendo, certo? Então, para todas as células funcionam do mesmo jeito, só o período em que elas sobrevivem, ou seja, aguentam em oxigenações diferentes, é esse. Legal, até aqui tranquilão, né? Então, dando sequência, galera, é importante restabelecer rapidamente a respiração dessa vítima. E quando fala-se em redução da oxigenação e risco de lesão cerebral, a partir de 4 minutos, tá, de uma vítima sem oxigenação, que não está chegando oxigênio no cérebro por algum motivo, a partir de 4 minutos, as chances de lesões cerebrais irreversíveis são gigantescas, assim falando, tá? De mais de 90% de chance de lesão cerebral irreversível a partir de 4 minutos sem oxigenação, certo? Olha só a importância de restabelecer rapidamente a respiração em uma vítima de afogamento, ou seja, pelo menos retirar a via aérea dela debaixo da água e iniciar uma ventilação mecânica o mais rápido possível antes que ela entre em parada cardiorrespiratória. Ela vai evoluir para da uma parada respiratória para uma parada cardiorrespiratória em um período muito curto de tempo, em muitas das vezes. Em algumas das vezes pode ter um período um pouco maior, mas em muitas das vezes ela vai evoluir em um curto período de tempo, tá? E é necessário que seja então feita uma intervenção. Uma vez que a vítima está só em parada respiratória, só a ventilação mecânica vai resolver. Evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, agora eu vou ter que fazer compressões torácicas, bombear o sangue mecanicamente com as mãos, tá? Esmagando o coração, enviando para manter vivas as células do coração, do pulmão e do cérebro. Só que para mim enviar sangue e manter essas células vivas, o sangue deve ser rico em oxigênio. Para esse sangue ser rico em oxigênio, eu preciso retirar a vítima da água, eu preciso limpar a via aérea dela, fazer com que entre oxigenação para essa vítima, ou seja, entre ar puro ou oxigênio puro para a vítima, para que comece a reestabelecer agora sim o metabolismo aeróbico novamente. Ela estava em metabolismo aeróbico, se afogou, entrou no metabolismo anaeróbico, iniciou-se o sofrimento e a morte das células e na sequência retirada da água, abertura de via aérea, livrada a via aérea da água, restabelecida a oxigenação, restabeleceu-se então novamente o metabolismo aeróbico, agora com o metabolismo aeróbico reestabelecido, compressões torácicas de alta qualidade, bombeando um sangue rico em oxigênio para coração, pulmão e cérebro, que são os mais importantes agora, e chegada dessa oxigenação, ou seja, desse sangue rico em oxigênio para aquelas células que estão em sofrimento, elas não morrem. Se elas estavam em sofrimento, elas voltam a receber combustível, se reanimam novamente, são células que são reanimadas com o fornecimento de oxigênio, agora suplementar de preferência, se tiver um oxigênio para oferecer 100% de O2. Agora, se essas células não morreram, elas começam a se reestabelecer e com sorte, com compressão de alta qualidade, mais ventilação de alta qualidade, as chances dessa vítima retornar, agora embora sejam poucas, dependendo do tempo em que essa vítima ficou sem receber oxigênio, mas ela tem chance porque restabelecemos o metabolismo aeróbico nela, certo? Então,
essa é a importância de restabelecer rapidamente o metabolismo aeróbico, ou seja, a oxigenação para as células, um sangue oxigenado, levando energia de qualidade para as células nobres do coração, pulmão e cérebro, para que elas agora se reanimem novamente e voltem a trabalhar organizadamente, tá? Para criar novamente as células lá do nódulo sinusal, tá? Elas se reanimarem e iniciarem novamente o processo de construção de energia elétrica, enviar essa energia elétrica para o nódulo atrioventricular, que fica entre os átrios e os ventrículos, como o nome já fala. Essas células do nódulo atrioventricular estarem animadas o suficiente para pegar esse choque, essa energia elétrica e enviar em ordem para os átrios, para os ventrículos, através de uma ramificação nervosa que há dentro do músculo cardíaco do coração, entre os músculos cardíacos do coração, que se chama feixes de His. É uma ramificação, uma espécie de teia que abraça todos, ou seja, encasula todas as quatro câmaras do coração. E aí sim, essa energia disparada organizadamente, ela vai iniciar o reestabelecimento das compressões das câmaras cardíacas do nosso miocárdio, o coração, fazendo com que agora as câmaras, trabalhando de forma organizada, receba oxigênio do corpo, envie para o coração, faça a troca gasosa, porque já reestabelecemos a respiração da vítima, ou seja, restabelecemos a via aérea inferior, retirando a água e fornecendo agora oxigênio para ela. Quando isso acontece, o sangue vai lá, faz a troca, volta rico em oxigênio e o nosso átrio esquerdo recebe esse oxigênio rico, esse sangue rico em oxigênio, faz a compressão, enchendo agora o ventrículo esquerdo, responsável por bombear o sangue para todo o nosso corpo, inclusive pelas veias e artérias coronárias para o coração também, levando novamente mais sangue rico em oxigênio para a vítima. Legal? E assim, consequentemente, para o cérebro e para as suas artérias, né, do cérebro, ou seja, a chegada desse sangue rico em oxigênio até as células que vão fazer esse cérebro começar a se organizar novamente, e com muita sorte, tá? Essa vítima, ela volta da parada cardiorrespiratória e volta a respirar normalmente, pulso cardíaco, pulso, né, central de início, na sequência pulso periférico e na sequência, em alguns casos raros, mas já vi isso acontecer, a vítima inclusive recobra a consciência em um período curto de tempo, baseado aí entre minutos ou horas. Legal? Show de bola, né? Ficou um pouco complexo aqui, dei uma aprofundada um pouco mais, mas tentei trazer para vocês assim, superficial, aprofundando um pouco, mas com palavras simples, de forma simples, para que todos os níveis de socorristas que estão nos assistindo consigam entender com calma, certo? Então, o iniciante consegue entender e o mais avançado, que já tem vários cursos socorristas, tem técnicos de enfermagem também, consigam entender com tranquilidade. Então, quando a gente fala em impacto fisiológico, redução da oxigenação e risco de lesão cerebral, está relacionado a tudo isso, tá? A evolução da parada respiratória por afogamento
para uma parada cardiorrespiratória, a falta de oxigenação no cérebro, o sofrimento das células, a chegada apenas de sangue sujo ou água nas células e as células entrando em sofrimento, de um primeiro momento tirando energia de backup do sangue, né, da glicose para transformar em energia de backup, e na sequência se desesperam, não tem mais essa energia, elas ficam desesperadas, o batimento cardíaco, né, as células do coração ficando bagunçada, para de bater, né, o coração para de contrair de forma organizada e adequada. Na sequência, a consciência zera também, e na sequência o pulmão, por sua vez, por não estar sendo nutrido ou recebendo oxigênio, ele tende a parar também, certo? Então os 3 órgãos que precisam param até que seja restabelecida até essa rede de oxigênio para fornecer as células e reanimá-las novamente em tempo hábil antes que elas morram. Tranquilo até aí, né? Vamos dar sequência então. Então assim, galera, falamos sobre a fisiologia, né, um pouco mais aprofundada da definição do afogamento, tá? Isso que acontece com uma vítima que se afogou, certo? Na próxima aula, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da abordagem à vítima na água, a retirada da vítima, a ventilação mecânica dessa vítima, a evolução para a parada cardiorrespiratória e o processo de RCP, a evolução da vítima da PR para a respiração espontânea novamente e recobrar a consciência, e também vamos falar sobre aquela vítima em que foi retirada da água antes da PR, antes da PCR, e após feito o manejo adequado das vias aéreas, a vítima volta a respirar espontaneamente e sozinha, sem precisar de uma segunda intervenção, que é a ventilação mecânica, ok? Eu vou responder algumas perguntas, se tiver. A Kailane está aqui do ladinho, ligadona. Eu vou responder algumas perguntas se tiver, e na sequência a gente encerra por hoje. Foi bacana, mas foi complexo. Na sequência, na próxima quinta-feira, a gente volta com a aula mais tranquila, ok? Fala comigo, Kailane, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Jones, e com você? Eu estou ótimo. Vamos lá para as perguntas, então? Bora! A Mica perguntou, professor, alguém pode perder alguma função cerebral pela falta de oxigênio? Pode. Nessa questão que eu falei aí, partes do cérebro começam a morrer a partir de 4 minutos sem oxigenação. Se uma parte do cérebro que é responsável pela função motora, exemplo, morrer, a vítima vai perder a função motora. Talvez ela recobre outras funções, continue viva, mas perca a função motora, ou de um lado ou dos 2 lados do corpo, enfim. Sim, muitas funções podem morrer por falta de oxigênio no cérebro. Quando não tem a máscara pocket, tem alguma outra que pode ser usada para ajudar na ventilação no caso de afogamento, já que a respiração boca a boca não é permitida? Olha só, vamos desmistificar isso aqui. A respiração boca a boca, ela não é recomendada, ok? Mas não significa que ela não é permitida. Tá bom? Ela não é recomendada. Não está escrito lá eu não vi até hoje, olha só. Eu não vi até hoje. É extremamente proibido realizar respiração boca a boca. Certo? Não vi em nenhum protocolo de atendimento pré-hospitalar até hoje. Ok? O que os protocolos falam, né? Os livros de APH, a Bíblia do APH fala: não é recomendado realizar a ventilação boca a boca, ok? Mas não fala que é extremamente proibido fazer a ventilação boca a boca. Se for um parente teu pai, tua mãe, teu filho, você vai fazer, não tá nem aí se é proibido ou não é, correto? Então, assim, não é recomendado fazer, mas também não é proibido, ok? Não tendo máscara pocket, existem filtros, tá?
Máscaras filtros. Máscara filtro é uma máscara descartável, um plástico bem fininho de proteção. No meio ele tem um filtro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje eu não tenho, eu acho aqui. Eu tenho inclusive, mas tá no meu kit de primeiros socorros, tá no meu colete lá no meu carro. Então não tem como eu pegar agora. Mas na próxima aula eu vou trazer para vocês. Eu vou mostrar a máscara Pocket e vou mostrar a máscara filtro, que é um filtro de proteção, tá? Ela é descartável e funciona maravilhosamente bem, ok? Que motivos nos levam a colocar a vítima de afogamento em decúbito dorsal direito? Saída mais fácil da água do pulmão. Quando eu coloco a vítima em decúbito lateral direito, a traqueia e os brônquios pulmonares, do lado direito, ele é mais reto e do lado esquerdo é mais inclinado, certo? Então eu coloco do lado direito para que o lado mais inclinado fique voltado para baixo para facilitar a saída da água do pulmão da vítima. E daí do lado direito, que ele é mais reto, ele tende a sair com maior facilidade, certo? Por isso que eu coloco ela em decúbito lateral direito, para facilitar a saída da água do pulmão da vítima. Fechou? Galerinha, até a próxima aula então, vamos encerrar por hoje, senão a gente vai ter que acabar entrando num outro conteúdo, a gente vai entrar na cadeia da sobrevivência e é uma coisa amarrada à outra, pra gente não deixar uma ponta solta, a gente encerra por hoje. A senha para o acesso do material a partir de amanhã ao meio-dia, depois do meio-dia vai ser postado no grupo de vocês, tá? Quem faz parte dos grupos do WhatsApp e dos grupos do Telegram, vai ser postado o material então da aula de hoje, inclusive o material é bem extenso e bem bacana, tem muita coisa aqui, tem muita coisa que eu vou falar na próxima aula que já tem nesse material aqui, tá? Para vocês acessarem então, vocês vão esperar até amanhã depois do meio-dia, alguém vai postar no grupo do WhatsApp de vocês ou no grupo do Telegram, vocês vão clicar lá para abrir e vai pedir uma senha. A senha é afogamento 1, tá? Então vocês vão digitar afogamento 1, tudo minúsculo, sem acento, sem nenhuma graciosidade, e aí na sequência vocês vão conseguir abrir, fazer download ou baixar, imprimir esse material, não sei, para acompanhar também na próxima aula, na próxima quinta-feira. Legal? Encerramos por hoje. Mais alguma coisa, Caio? Eu posso encerrar? Só isso? Galerinha, até na próxima quinta, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Damos sequência então na aula número 2 da nossa cadeia do afogamento. Valeu!